Coiteiro, quem acoita, quem ajuda com informações e mantimentos, se puder, coitou. Por isso, coiteiros de Lampião, onde o Lampião estava localizado, seria o coito do Lampião. Vamos fazer essa trilha hoje, de aproximadamente 680 metros, com alguns terrenos altos e baixos e também pedrinhas soltas. Vamos ter um certo cuidado. Quem vai levando o seu lixinho, por favor, retornar com ele. E também, alguém aqui tem alguma cirurgia recente de joelho, problema de cardio ou coração? Se tiver, a gente vai pedir que retorne. Só vai poder fazer a trilha. Se for assim, vai voltar todo mundo. Só vai poder fazer a trilha quem tiver com a pulseirinha da trilha, não a do buffet. Certo? Estando com a pulseirinha da trilha, a moça vai liberar fazer a trilha. Caso contrário, vai ter que retornar. O próximo horário é só às 2 da tarde. Vamos começar? Bora! Durante esse percurso, a gente vai encontrar várias espécies de animais, pássaros e também o pequeno roedor, o mocó. É uma espécie de roedor bastante dócil aqui na nossa área. Por aqui ser uma mata preservada e proibida a caça, a presença de caçadores, eles já estão acostumados com a nossa presença. É determinantemente proibido que vocês joguem pedrinhas nos animais. Se há relatos é porque houve fatos, né? Vamos lá? Vamos começar? Estamos aqui na cidade de Canidé de São Francisco, última cidade do sertão sergipano. Canidé de São Francisco, Sergipe, outro lado do rio, Piranhas, Alagoas. Vamos lá? A baixei a resolução da tela já para ver se cabe no telefone. Atrás de mim. Vem para a direita. Um buzeiro já tá morto praticamente, parece, né? É como ele falou, foi caguetagem. Ele tratou o Lampião como um malfeitor, né? Pessoas veem assim, outros veem como herói, né? Aqui é a rota. Rapaz, vocês têm que entender que aqui vocês trouxeram chuva. Aqui não chove. Aqui a gente é um sol para cada um. Não tem negócio de dividir não. A mata já deve ter sido fechada no passado, né? Que a gente vê que a vegetação está sofrida. Segurei no corrimão. Aproveita as laterais, isso. Olha lá, Luciano, tá do mocó aí. Cadê? Perto do cacto, na linha do cacto, olha. É. Mocó à esquerda. Olha. Outro, ela é um filhote, eu acho, né? Outro mocózinho. Parece uma capivara mirim. Eu espero que até o final apareça um mosquito. Muito fácil. Não faz que eles vão estar assim, ó. Ele é de Aracaju, né? Só que ele tem uma Isso aqui certamente na época dele era uma mata bem fechada. Bem fechada não ia ser não. Porque as plantas estão sofridas, olha, secando, olha. Não é igual não? Não é mais doce que você quer ir pra lá? Tá no meu cabelo para de cair.
Certamente aqui já devem ter melhorado o caminho, né? É que essa parte aqui, ó, cortada para passagem mais tranquila. Olha mais um. Como é o nome de um bicho? Didi Mocó, é? É, Mocó dá pra ver que é por isso, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não consigo nem dar o zoom. Correu. Você assustou o bicho. Eu pensei que ele ia olhar pra gente. Vai que ele se vira no giraia. Adoro de vocês. Eu tava pensando nisso também. Vai andar com aquele utensílio todos, né? Lampião, herói ou marginal? Aí você tem que estudar, escolher sua posição. Como você escolher ser social por todos, ou ser um extremista e achar que só ganha quem produz. Tudo é posicionamento. Não vamos dizer que é certo nem errado. Mas ele foi beneficiado, né, com a proteção de alguns fazendeiros, por quê? Porque na hora que alguém incomodava o fazendeiro, ele ia lá e dizia, ei, olha, sabe aqui que você está incomodando. Algumas coisas dessas ele fez. Mas também, como o cara fez, algumas coisas ela se viu. Aqui é a parte que abafa, né? A gente tá entrando num vale. É como se fosse não, aqui é um vale, olha. Por isso que abafa. A ventilação zero. É. Qual foi a condição dele? Tudo bem, eu combato o cara, agora você vai me dar armamento pesado. Não, tá certo, não deram. Existem muitas falas. Existem muitas histórias. Saber o que é verdade é complicado. Porque muita coisa da história são relatos de pessoas que viveram. Em cada conto você aumenta um ponto, né? Coloca a sua interpretação. Mas dá para tentar imaginar um pouco em loco a loucura que não foi aquele dia. Deve ter rolado uma caguetagem. Lá na frente, um coiteiro foi morto, como o cara falou, né? Pessoa que protegia. A volante deve ter entrado sem que o bando percebesse. E foram pegos na trairagem. Ele ia jantar, ia ganhar uma garrafada. Não, jamais, não. Foram maltratados, tomaram suas terras, eles iam em Lampião, uma forma de bater de frente. Ficava lá, olha, vou me tornar coiteiro do senhor, vou lhe dar informações, mantimento, se tiver um filho, vai trabalhar no cangaço com o senhor. Em troca, eu preciso das minhas filhas. E de proteção, que estou sendo ameaçado. O Lampião ia lá, pegava o cabra, não queria nem saber da história. O Lampião era religioso e fazia aquilo que ela achava certo fazer. Matava o cara. E daí se o cara levar só uma tapada numa pedra, com aquele homem. Ou seja, Lampião, na época do bandidismo, de matar e roubar, era normal.
Aí hoje, Mas isso existiu com os ricos. O grileiro de terra, ele chega lá e toma a terra do pequeno e pronto. Então o Lampião só estava fazendo o contrário, né? Em algumas situações ele defendeu. Então, O cara dizia não, por quê? Não, assim não. Mas também houve situações que ele foi encontrado. A gente não pode negar. Assim, ele trabalhou em algumas situações em benefício do... é o que eu estou comentando aqui no meu vídeo, justamente é isso. Tudo é o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Como essa história de Lampião tem muita coisa relatada, né? Cada um coloca um conto, um ponto, né? Então até que ponto até que ponto foi ou é ou deixou de ser, fica uma nuvem, né? Só vamos se juntando aqui nesse local aqui pra gente juntar todo mundo pra dar uma notícia aqui, tá bom? Até dar mais espaço pra quem vive. Então ele conhecia perfeitamente essa Para região. pra descansar aqui. Ninguém dava nele, sabe? Era um cara intuitivo. Apenas um. Bondinho não. Oi. Bondinho. Aquelas carretinhas. E agora quando chegar o chocolate bom, Vamos aguardar aqui só um pouquinho, juntar todo mundo, passar umas informações. Essa é a vantagem de ter sido escoteiro. Isso aqui não é nada. Pelo que me disseram, a trilha dá uns 10 km, que a gente ia morrer, a gente se acabar, derreter. E de volta não dá nem 1,5. Graças a Deus. Não, é aqui onde a gente vai passar. Cuidado ao que vocês se encostam. Pode encostar no árvore cheio de espinho e se machucarem. Um jurema, né? Precaução, né? Juazeiro. Um juazeiro. Um mocozinho, pisar no rabo do mocozinho, ele dá uma A dentada. quixabeira que naquela época servia como chá. Não, que chá. O cara teve tiro de bala, botava a rapa da quixabeira e ela cicatrizava. Era um cicatrizante natural. Só você vai ficar rindo. Por isso, naquela época não precisava de farmácia. Né? Rio. Na época tinha pague mesmo. Foi depois. Foi depois. É, o grupo quebrou bem, viu? É por isso que eu junto a galera toda, para que a gente chegue todo mundo lá. Os animais que estão rodeando vocês, eles não morrem turista de domingo. Até o dia. Ontem foi dia de banho, hoje Avisa ele que é domingo hoje. dia de domingo, É, os animais aqui não agrupando morrem turista. o grupo. É por isso que você trouxe o repelente, por isso que ele tá lhe mordendo. Ele sabe que eu não tenho, ninguém me mordeu ainda, nem com dentadura, nem sem dentadura. Segunda-feira eles morrem. Você vem O segunda? grupo tá bem disperso ainda, muita gente ficou para trás. Se a coisa tá ruim para mim, tá ruim para muito mais gente. Mas hoje não é feriado não. Viu? Fique tranquilo. Feriado é próxima semana. Tava pensando em vocês, vou guardar essa aqui pra você tirar foto. Ah, foto. Uma foto de quê? Ali, o guia. Ah, o guia, tá tirando a foto, é? Homem. Todo mundo olhando para a foto. La fotita. Chega, amor. Tá tirando lá de baixo. Ele tá fazendo um close. Você é No início eu vi esse rapaz, essa coisa linda de São Paulo, cara. Fiquei abismado, velho. Eu sou torcedor de São Paulo desde pequenininho, nunca teve visto a camisa de São Paulo preta assim. Tá bem, a senhora tá bem? Estamos aguardando o grupo reagrupar, porque o negócio desmantelou, viu, meu filho? Desmantelou. Estão parecendo uma carreta bitrem sem força, subindo a ladeira, com os pneus lisos. Ave Maria. Dona Maria passando negócio que diz, Repelente. passa que diz que quando os dentes do bicho dá uma dentada, Não, ele o nem mosquito, encosta. ele escorrega o dente. Ele nem encosta. Tá rolando tiroteio, Eu espero que a memória do telefone aguente, que já vai em 15, viu? Pessoal, nesse exato local aqui eu tenho duas notícias boas pra vocês. Uma boa e uma maravilhosa. Oi. Qual Na que eles escolhem metade. primeiro? É maravilhosa. A maravilhosa é que estamos na metade do percurso. E a boa é que a gente vai pegar 150 metros agora só de subida. Por enquanto tá no plano. Temos aqui Cebolinha, engrena aí, bora, viu? Temos aqui em cima um ponto de apoio, ou seja, quem for triatleta e já for
lá aguarda a gente. Do restante que for por último devagarzinho, a gente Vai ter alguma narrativa no caminho ou não? e ninguém perca a história. Vai ter alguma narrativa no caminho? Vai ter alguma? Então bora lá. Bora, Cebolinha, bora. Não é brincadeira não. Bora, que eu não... Eita, espinho pra caralho aqui. Bora, se engrenar é melhor. Se for na marcha lenta é pior. Bora. Bora passar o povo. Tipo uma chalita. Moça na peruca, diga. Quando a gente tá cansado na bicicleta, a gente aperta o pé pra chegar ligeiro. A mesma coisa na caminhada. Quanto mais fica na remancha, mais tempo você passa fazendo atividade, o desgaste físico e emocional é pior. Bora, né? Mas tem que ser, mano. Você vai devagar, você vai fazer o mesmo trajeto gastando o dobro de tempo, a cabeça cansando. Essa bolinha, vamos rasgando. Maria Bonita tá de salto, Valéria. A bicha é brava, velho. Com medo. Salto 15, a bicha desceu aqui, fino. Joga o corpo pra frente. Não, venha. Venha. Me dê outra mão. Troca a garrafa de água pro outro lado. Solta, viu, dona Lidia? Tinha uma senhora bem feliz lá no bar que a gente tava. Um chapéuzinho. Bem acidentado o terreno. Vamos, menina. Bora. Você aguentou nosso peixe pequeno, então eu também de água, então vamos. Oi, você acabei. Eu aqui. Quer parar? Tração, bora. 15 metros. Mete a tração aí, suba. Deixa eu pegar sua mão melhor, mulher. Beba água. Me dê água. Vamos tá... Ah, pare. Não, vamos. Bora. Quero que você vá e volte. A vantagem é tudo que sobe é eu não sei o que eu comi, um gosto de doce na boca. Dá pra deixar ofegante. Todo mundo bateu o motor meia hora pra eles chegarem. Tá planando. Fazendo esse vídeo, pensando o Elson, o Charlie, que gosta do cangaço. Vai ver esse vídeo, hein, Charlie? Acho que o coração já deve estar nos 200 BPM. As pernas têm força e o cardio não resiste. É, filhão. A perna tem força. A perna tem força, mas Se sentam. a bomba injetora tá. A bomba injetora tá falhando.
Olha. Cebolinha. Daqui pra frente agora, 70 metros. O guia. Saradão. E só os novinhos acompanhou aí. Agora. Vem as carretas faltando óleo agora ali. Aí. Os retardatários, hein? Vem, puxa! Puxa a chegada, agora é a chegada, dá uma acelerada no final. Juntinho, isso aí. O detalhe aqui é não deixar ele aqui pra trás. É. Tem um alicate. Qual é o nome daquela senhora de rosa? Cadê? Aquela senhora? Entrou um espinho, foi? Você que tiver o alicate. Quem é essa senhora? Dona Miriam. Dona Miriam aí, ó. Ela tá abrindo o bico, mas chegou. Em nome de Jesus, Chegamos onde a gente vai passar. Ainda vai passar, ainda vai caminhar mais. Vamos caminhar mais. Essa é a história. É uma pena que os erros do passado são repetidos no presente, né? Ela chegou e falou um fio até agora. A gente tá na natureza, cadê o vento? Só molha a garganta. É, o pessoal tá vindo. Vou pausar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Aqui conhecido como Alto das Perdidas. Porque aqui nesse local, quando chegavam caçadores, vaqueiros e até mesmo a tropa do Tenente João Bezerra, ao ficar aqui nesse local, eles ficaram meio que desorientados, meio perdidos. Vocês podem me dizer aqui para que lado fica o rio? Agora ficou fácil, né? Precisa voltar, né? Não, mas para que lado? Pra que lado? Ah, Teria muita gente perdida, viu? é porque antigamente devia ser mata fechada, né? Aqui. A gente deu a volta na serra. Lascou, meu irmão. Aqui também é Lascou. conhecido como Alto das Umburanas, por conta da quantidade dessas árvores que estão aqui, as umburanas. Uma tristeza agora. Essa umburana não é que faz a cachaça não, viu? Aqui faz a cachaça é um umburana de cheiro, esse é um umburana de cambão. Não é usado para fazer cachaça. Pessoal, essa área aqui, isso aqui é adubo. Não foi melda, é adubo. Pessoal, aqui tem um marco bastante importante na história, porque foi aqui que a tropa do Tenente João Bezerra se dividiu para matar Lampião que estava aqui embaixo. Então eles chegam aqui nesse local, eles resolvem se dividir. Aqui foi passado garrafas de cachaça para os policiais naquela época, para que eles tivessem coragem de enfrentar Lampião lá embaixo. Era frouxo então, né? O policial Elias Marques deu entrevista. Teve que tomar uma e ainda metade amarelou. Ficou aqui, só foi a metade. Acaba frouxo, vai. O cangaço da literatura brasileira, que ele entrevistou o Elias Marques e ele disse o seguinte: a gente passou realmente garrafa de cachaça. Ele, e aí? Ele disse: não deu nem para passar o frio das 4 da manhã, você imagina matar Lampião lá embaixo. Então, pessoal, aqui o aspirante Francisco de Melo seguiu com sua tropa ao lado esquerdo. Ao lado direito, o sargento Aniceto Rodrigues. Mais à frente, o tenente João Bezerra da Silva. Naquela época veio 3 metralhadoras de Pernambuco, da Primeira Guerra Mundial, para combater Lampião nesse local. Tá bom. A Medo da metralhadora peste. Bergman foi aqui com o aspirante Francisco de Melo e a metralhadora Royal, a Hotchkiss, aquela de manivela, seguiu com o tenente João Bezerra da Silva. Quando foi chegando lá no local... Tudo cagado nessa altura. Quando foi chegando lá no local, na hora de fechar as 4 partes da Grota do Angicos, onde Lampião e seus cangaceiros estavam localizados, o sargento Aniceto Rodrigues, que foi por aqui, tem algum policial aqui? Tem não. Já se escondeu essa altura. Já se escondeu. Essa área é meio sensível, essa hora é meio sensível. O Aniceto Rodrigues, na hora de fechar a 4ª parte lá, ele se perdeu no mato. Tadinho, tá vendo? Amarelou? Amarelou. Os policiais dizem que naquela época ele era meio desprovido de coragem, ele era mais de falar, não de fazer. Então, através desse erro, é ele que fugiu mais de 24 cangaceiros pela área que ele não fechou. Vamos continuar e chegar até lá? Bora. Até eu já fiquei com medo de chegar lá, viu? Bora, Cebolinha, bora, Cebolinha. É bom que chova, a gente volta refrigerando. Era um rebanho de frouxo, rapaz. Vim com uma metralhadora da guerra e ainda a metade ficou amarelando, meu irmão. Tá vendo que Lampião era o cara? O cara era ele, minha filha. Então, o cara era o cara, rapaz. Ele, não vou dizer que ele era herói, bandido, mas que ele era o cão, era. Agora tem de coragem e inteligência também. É articulador, né, meu filho? Ficava um cangaceiro vigiando. Antes, bem antes. Mas rolou uma caguetagem, pegaram ali, lá na entrada. Provavelmente pulou as vigias. É, gente dele. Se rodar cara, gente dele. Aí você dizia que meu pai, Bora, Cebolinha. meu pai andava nessa área. E ele Opa, é nóis. perguntando Bora, Cebolinha. pra onde meu pai ia. Aí estranho, né? Ele
Assim, baixaria a guarda. Não baixaram a guarda não, foi caguetagem. Foi gente de dentro. É bom que refresca um pouquinho. Ó, e o vídeo não, é fuleiragem, viu? Eu acho que eu vou subir pro meu canal. Tuba. É, cheio de fuleiragem, é. Vai bombar. Vai, uma maravilha. Falando tanta besteira. E continuo falando que não vai ter edição. Vai bombar. Seus amigos não gostam. Não vai dar pra subir pra status. Eu vou subir pro status mais de meia hora de vídeo. Forte edite. Eu não vou editar não, vai assim mesmo, você escutando besteira. Quem escutar todo e assistir é porque é doido. Mais do que eu, mas doido sou eu que tô fazendo. Quem assiste é pior. Ó, eu não me perdi não, que eu disse onde tava. Oi, peste, cai. Vixe Maria, mamãe. Oh, meu Deus. Ui, meu Deus. Doeu? Não, Não senti nada. ainda bem. Chega. Cuidado. Não olhe que a dor aumenta. Chega, cebolinha. Mas só você, pra não fazer vinho. Não, você vê porque você quis. Eu não mandei nada, eu vinha só. Você não disse que eu vinha só? Olha, a DR vai sair no vídeo, viu? Não posso nem falar o que eu ia falar mais porque eu tô gravando o vídeo. Eita porra, chega. Tenta alongar, o que foi? Tá cara, eu tô vendo, parece que quebrou a unha, não olha não. É por isso que eu vou olhando pro chão, meu amor. E você não olha. A trilha é difícil. A trilha tem que vir de sapato. Cebolinha veio de chinela de dedo social. Gracinha, né, a filha? Era mais curta. É 670 metros. Fazendo assim. Você acha melhor seguir por aí ou pelo lado de cá que eu tô? Por aqui mesmo. Pode se apoiar no meu braço. Vou recolhendo ele pra isso. Na volta a gente volta na manha. Eu de tênis, estou olhando pro chão pra ver onde eu tô pisando. Pra fazer uma tração melhor tem que olhar pro chão, não adianta. Não adianta. Muita pedra, né? História. Perto de casa. Perto de casa. Você viu aquele pessoal de São Paulo? Que veio conhecer isso aqui? Foi? Foi. Aquele grupo que tava voltando antes da gente. Ah, sim. A trilha é curta, mas tem muito sobe e desce. Agora eu acho que vai ser a pior descida. Eu acredito que aqui é o final. Rapaz, vai O guia... Vem, meu irmão. Não, é onde ele se escondia, né, Luciana? Aqui eu acredito, vamos ver o que o guia vai dizer, mas eu acredito que aqui já é a... Pega uma metralhadora daqui pra lá, Diga vai aí. sobrar alguém? Não sobra nada, porra. Ninguém, é. É a grota ou gruta, não sei. Vem pra frente, vá. Cuidado, vá devagar. Vá devagar. Esse passeio foi feito com foco só nessa passagem, o resto foi brinde. Vamos chegando aqui na gruta ou grota do Angico. Não sei direito o nome. Vamos chegar até lá. Cuidado aqui na descida. Charlie, essa é pra você, viu? Especial Charlie. Fã do cangaço. Sabia que o Lampião cortaram a cabeça dela? Fã do cangaço. Exatamente o que eu cheguei agora. Cortaram a cabeça de quem vivo? De Maria Bonita. Ela viva e arrancaram a cabeça. Ela foi baleada. Aonde? Toda dela aqui por trás, onde fica essa catingueira hoje. Ali, ela veio correndo até aqui. Daqui Foi pegaram correndo ela pelos até aqui. cabelos, e cortaram ela as costas nessa pedra. E dessa... Cortaram a cabeça dela. Ela viva. Aí esse pessoal acha que é melhor do que eles. Vamos ler a placa junto, né? Estado de Sergipe, Prefeitura Municipal de Poço Redondo. Ah, Poço Redondo aqui. Na comemoração do centenário de nascimento do Lampião, dos seus 60 anos da sua morte. E companheiros do cangaço na grota, eu chamava de Gruta do Angico. Município Poço Redondo, a lembrança do povo sertanejo. Virgulino Ferreira da Silva.
28/7/1938. E morreram naquela data também Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Cochete e Magela. Certamente caguetagem. Esse Adrião, vamos ver quem foi. Neste chão, no cumprimento do seu dever, caiu por terra o soldado Adrião Pedro de Souza, a quem reverenciamos nessa oportunidade. Não deve ter morrido com tanto armamento e a volante ainda perdeu um soldado. Com tanto armamento. Então, o grupo de Lampião realmente era top. Eram os caras, viu? Certo ou errado, não sei. Certo ou errado, não sei. Mas eles eram realmente top. A volante comeu apiado. A grota do Angico. Vejam a profundidade disso aqui. Você tinha que subir, né? Certamente teriam cangaceiros pelo meio do caminho. E eles ficavam nessa grota que é como se fosse um mini vale, né? Para mim, um momento espetacular. Que eu sempre sonhei em participar. Você nordestino, independente de qualquer coisa, se orgulhe de ser. É que eu não quero dizer que ele está certo nem errado, que eu não conheço a história dele a fundo. Top. Simplesmente top. E ver a covardia que foi. Porque tem amigos policiais e tem até isso. Na hora de você prender um criminoso, você prender com honra. Ou sem honra. No caso do grupo que pegou Lampião, foi sem honra nenhuma. Em vez de prenderem, eles viram que não tinham capacidade de prenderem. Vamos ver agora o guia. Vamos ver o que o guia vai falar. Pessoal, aqui vocês vão ver uma homenagem a Lampião e a Maria Bonita. Silêncio. Aqui vocês vão ver a homenagem a Lampião, Maria Bonita. A gente já leu. No local. Essa homenagem foi colocada aqui em 98, a partir desse momento que foi aberto ao turismo. E essa outra homenagem aqui é a de Adrião Pedro de Souza, único policial que morreu aqui no local. Sendo que Adrião não morreu por parte dos cangaceiros, até porque não houve reação por parte dos cangaceiros que estavam no local, até porque estavam tudo bêbados aqui no local, tudo de ressaca. Eles sempre reagem. Ou seja, Adrião morreu por fogo amigo. Adrião ele tinha um namoro com uma mulher casada aqui em Tirantes, na alta sociedade, e ele foi dado para que nesse local matasse ele. Na hora do fogo amigo, mataram Adrião Pedro de Souza. Ele morreu aqui com 23 anos de idade. No dia 4 de julho de 1898, nasce Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, filho de Maria Lopes e também do senhor José Ferreira, entre ele 11 irmãos, os mais conhecidos, Livino e Antônio. Ele nasceu no sítio Passagem de Pedras, Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco. Só que é o seguinte, quando o senhor José Ferreira e a dona Maria Lopes foi lá para botar o nome dele, até o padre, né? Padre, queremos botar o nome do nosso filho. O padre disse, diga-lhe o nome do rebento, do recém-nascido. Padre, a gente quer botar um nome que em toda a história ele deu um ponto para parar a história. O padre disse, você já pensou numa vírgula? Virgulino Ferreira da Silva. Só que ele, nessa estadia em Pernambuco, ele consegue uma briga, um atrito com seu melhor amigo de infância, José Saturnino. Chamavam ele, diziam que eles tinham roubado os animais. O irmão de Lampião vai procurar os animais e deu-se conta que estava faltando um burro. Ele encontrou o chocalho, que naquela época era demarcado os nomes dos chocalhos. Ele encontrou o chocalho no chão e o burro estava sem chocalho. Ele botou o chocalho no burro, dando a entender que o burro seria dele. Sendo que o burro era do José Saturnino. Daí começou a falar, surgiu o boato que eles estavam roubando o José Saturnino. Ovelhas, cabras e chocalhos. Aumentou mais um pouquinho. Então, o José Saturnino,
Ele, para se vingar, vai lá, pega suas armas, arma uma emboscada e atira nos irmãos Ferreiras. Pega na barriga de Antônio, de raspão. E nisso, o Lampião, ao ficar sabendo das emboscadas, ele se evade de Pernambuco, Vila Bela, Serra Talhada, e vem para o distrito de Mata Grande, Alagoas, o distrito de Santa Cruz do Deserto. Chegando aqui, eles começam a levar a sua vida normalmente. Só que Lampião, no ano de 1918, ele aqui entra para o bando dos Porcinos. Era um bando de cangaceiros, jagunços armados, por parte de uma família bem rica na época, que em vez de trabalhar, preferia roubar. Eles montaram um bando de cangaceiros, que o sobrenome deles era Porcinos. Por isso, o bando dos Porcinos. Eles agiam aqui, roubavam cidades, como Água Branca, cidades mais antigas, feiras livres, e também lavradores em suas casinhas, pequenas casinhas nas roças. Lampião entra para o bando dos Porcinos, mas não dura muito tempo, apenas 1 mês e meio. Por quê? Porque ele não era de acordo com as atrocidades que os Porcinos faziam. Roubavam, matavam, estrupavam e torturavam. Então Lampião ele não era de acordo, então ele resolve pegar seus 2 irmãos e sair. Nisso, o João Nogueira, ele fica sabendo da notícia que os Ferreiras estão se movimentando em feiras livres, como pessoas normais. O que é que ele faz? Ele procura o comissário Amarildo Vilar, alagoano, e procura o superintendente da polícia naquela época, o tenente José Luceno Albuquerque Maranhão, para que ele matasse os Ferreiras. Naquela época, da época do bandidismo, não se falava em prender, e sim em matar. Ele vai até lá, só que aí nisso, os irmãos Ferreiras vai até o Vale do Pajeú, berço dos cangaceiros, Serra Talhada, e Lampião entra como cangaceiro no bando do senhor Pereira. Com o tempo, ele foi se tornando até braço direito do homem. O José Luceno Albuquerque Maranhão vai até o sítio Engenho Velho do senhor Fragoso. E lá, ele não encontra os irmãos Ferreira, apenas o velho José Ferreira. Então ele vai lá e dá um tiro nas costas do José Ferreira quando tentava fugir. Depois ele vai lá e dá uma facada. Então no dia 18 de maio de 1921, ele mata o pai de Lampião. Só que o pai de Lampião já estava em estado de viuvez, porque a mãe de Lampião morreu no dia 30 de abril de 1921. Em menos de um mês, Lampião perdeu seu pai e sua mãe. É aí que ele se torna aquele temido sanguinário, sem escrúpulos. E ele diz o seguinte: vou vingar a morte do meu pai e de hoje em diante vou matar até morrer. Ele não podia ver um policial que ele já queria matar. Era uma mania feia que ele tinha. Então, pessoal, o Lampião começa a trajetória dele. O senhor Pereira sofreu de reumatismo em 1921, já no finalzinho do ano. As pernas já não acompanhavam o corpo na hora de correr da polícia. O que ele faz? Passa a chefia do bando para Lampião, 30 cangaceiros. E de lá ele vai para as terras do Goiás, para onde ele faleceu. Lampião começou a trajetória, inventou o assalto relâmpago em 1922. O cara é eficiente. Em 1926 foi o encontro a Padre Cícero. Padre Cícero naquela época... Cadê o rapaz que estava na coluna Prestes aqui? E a coluna Prestes já vinha do sul do país, já estava na metade de Minas Gerais, para chegar no Nordeste. A coluna Prestes vinha junto com os hereges, liderada pelo senhor Luiz Carlos Prestes, vinha a fim de derrubar o Padre Velho e submetê-los às famosas irreligiões. Quem seria o Padre Velho? Padre Cícero. Lampião nunca invadiu uma cidade no estado do Ceará por apreço a Padre Cícero. Certo? Ou até por pedido, né? Opa! Oh! Então, pessoal, Continue falando. Continue falando. Ele, naquela época, foi criado batalhões patrióticos paramilitares no Brasil para combater a coluna Prestes, sendo que a polícia naquela época não brigava, como até hoje, para brigas de religião. O que acontece? Padre Cícero teve uma ideia. Se eu chamar Lampião, meu afilhado, não sobra um Luiz para contar a história. Então ele manda o recado para Lampião. Lampião aparece lá em Juazeiro do Norte 30 dias após. Quem receberia ele seria Floro Bartolomeu da Costa, que era deputado federal e também doutor. Ele poderia dar a patente a quem ele quisesse. Naquela época não era concurso para fazer para a polícia não, viu? Então, o que ele faz? Quando o Lampião chegou no Juazeiro, o Floro Bartolomeu já estava enfermo. Ele estava indo para o Rio de Janeiro se tratar, mas aqui na região da Bahia ele faleceu em viagem. Quem recebe Lampião? Coronel Ulisses Costa, Padre Cícero e Benjamin Abraão Boto, que foi um libanês malandro, veio foragido do Líbano, entrou aqui no Brasil, chegou pelas caravelas e, por proximidades e amizades, ele se tornou secretário de Padre Cícero. Ano mais tarde, o único fotógrafo a andar junto com os cangaceiros no bando Lampião. Certo? Ele morreu com 43 facadas porque era engraçado.
Engraçadinho. Boa. Então, Padre Cícero chega para Lampião e dá a seguinte proposta. Lampião, você vai combater a coluna Prestes ao meu lado. Em troca eu lhe darei armas e munições licenciadas do governo da Primeira Guerra Mundial. A patente de capitão, por isso capitão Virgulino Ferreira da Silva, quem deu foi Padre Cícero. E o uniforme de linho azul, o jeans. Naquela época, a roupa dos policiais. Só que Lampião nunca chegou a combater a coluna Prestes. A sede de Lampião era matar policial. E não revoltosos, revolucionários. Lampião ele volta pro cangaço, mas bem armado. Anos depois ele fica sabendo que a patente era falsa, porque Padre Cícero não podia dar patente a ninguém não. Mas continuou se titular capitão por conta do apreço que ele tinha Padre Cícero não emitir pro homem. Em 1928, ou 27, foi o cangaceiro Macilon. Ele procura Lampião e diz, Lampião, bora invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, porque lá é bem movimentada, lá a gente vai obter bastantes lucros. Só que Lampião ele tinha uma tática para não estar trocando tiro toda hora com a polícia. Ele mandava recado os representantes da cidade, os coronéis ou até prefeito. Lá era o prefeito Rodolfo Rodrigues Fernandes. Ele manda o seguinte recado: Coronel, prefeito, você me manda 20 mil contos de réis na entrada da cidade e eu não invado a cidade de Mossoró. E nem mato ninguém. O prefeito diz, não, se você quiser vir tentar, você venha. O Lampião chega lá e ele é recebido na bala pelos policiais locais e os moradores, que fizeram barricadas para receber Lampião. Lampião ele saiu como perdedor desse encontro, desse embate. E na sede da cidade ele disse o seguinte, olha, a partir de hoje não invado mais cidades que tenham 2 torres. Cada igreja não tem 2 cruzes? Sim. Então para Lampião, cidade que tivesse acima de uma igreja, já tem um poder de fogo maior que o dele. Para ele já não dava mais, era perigoso. Então ele já não invadia mais. Nesse confronto, ele perdeu o cangaceiro Cochete, que morreu aqui também. Ah, que interessante. E o Jararaca, único cangaceiro tido como santo hoje pelas crenças do Apodi, que roubava e matava e se tornou santo. Mas vamos falar de Cochete por enquanto. O Cochete ele morreu em 1927, mas também morreu aqui. Lampião ele tinha uma tática de guerra para assustar os policiais, que seria, quando ele perdia o cangaceiro, ele botava outro no lugar, para passar a impressão para os policiais que nunca morria cangaceiro. Então o Cochete morreu lá, em Mossoró, Rio Grande do Norte, em 1927, e também morreu aqui, porque Lampião, por apreço àqueles cangaceiros que morriam em combate, ele botava outro no lugar sempre com o mesmo nome. Lembrando que nenhum cangaceiro era tratado por nome de batismo, sempre por apelido. A não ser Luiz Pedro, que foi quem matou o irmão do Lampião, Antônio, em 1924. Esse Antônio já levou tiro, viu? Luiz Pedro está deitado na rede, Antônio vai passando, carregando a arma, disparou na famosa caixa dos peitos de Antônio. Ele morreu, todo mundo correu, o Luiz Pedro não quis, ele ficou aguardando a sentença do capitão. Quando o Lampião chegou, ele disse, não me mate, capitão. Foi um sucesso. Naquela época, para dizer, foi sem querer, foi um sucesso. Lampião disse, o que é que você me tem para me oferecer para eu não lhe matar? Ele disse, a lealdade. A bala ou a faca que lhe acertar, a próxima é a minha. Na hora do massacre aqui, Lampião já está aqui, arriado no chão, quase desfalecido. Luiz Pedro já ia ali, ó, correndo, lembrou. Quando ele lembrou, ele retorna e leva um balaço na cabeça onde esse rapaz está aqui sentado. Rapaz de branco. Ou seja, naquela época a palavra de ouro era rapaz de branco. Então, pessoal, o Jararaca, ele foi baleado, levou tiro na barriga, foi preso pela polícia, levaram ele para a delegacia, torturaram ele e também levaram ele para o cemitério local. Chega lá, cavaram uma covinha rasa, ele grandão, alto, disse, rapaz, não vai me caber não, nessa cova não. É aí que a polícia teve a brilhante ideia de cortar os 2 joelhos dele. Deram uma facada no pescoço dele, enterraram ele vivo em cova rasa. Uma família vai passando lá um tempo depois e obteve um milagre ao chegar próximo à cova de Jararaca. A conversa saiu, eles não revelavam que milagre foi esse, mas tinha uma grande procura de moradores que moravam lá para ir até a sepultura dele para obter milagres. Por isso, Jararaca, único cangaceiro tido como santo hoje em Mossoró pelas crenças do Apodi. Lá eles fazem uma peça teatral para Jararaca, chamada Chuva de Balas, no país de Mossoró. Todo ano eles fazem isso. Assim como fazemos aqui para Lampião. Todo ano, desde 1998, a gente traz um padre aqui e ele realiza uma missa para Lampião. Uma por parte dos Estratas Ricos, outra pelo Ecoparque. Certo? Muito bom. Lá diz que a cova de Jararaca é tão visitada quanto a do prefeito Rodolfo Rodrigues naquela época. Que morreu rindo, diz que no cachorro dele estava assim, ó. Se vangloriando que meteu o dedo em Lampião, atirou mesmo e ganhou. Único. Lampião, ele andou nos 7 estados brasileiros nordestinos sempre por divisas. Sempre porque ele era abrangido por uma lei de divisa naquela época criada pelo então presidente da República, Arthur Bernardes.
É o quê? Então, pessoal, o que é que Lampião era abrangido por essa lei? Que dizia o seguinte, a lei de divisa dizia, toda vez que um policial vai correndo, exemplo, atrás de um bandido, e o bandido chega aqui no Rio São Francisco, lá de Sergipe, e atravessa, o policial ele tem que parar aqui, ele não podia continuar. Ou seja, ele tinha que constatar a polícia lagoana para que continuasse. Então o Lampião ele sempre ganhava com isso. Quando ele está num confronto aqui, que aperta ele, pulava para o outro lado. Essa lei existe até hoje nos Estados Unidos. E essa lei foi derrubada em 1935, porque em 1930 o Getúlio Vargas deu golpe militar, onde saiu o agrário e entrou o urbano. E em 1935 ele derrubou essa lei. Diz que Lampião é uma história interessante aqui para vocês. Não sei se é verdade não. Lampião ele estava na fazenda Cipó. A frente da fazenda era Pernambuco, a parte de trás era Paraíba. A polícia chega, ele está deitado na rede, quando a polícia, ei, bota a mão para a cabeça, ele... Aqui não, viu? É daí pra lá. Aqui eu tô protegido pela lei. Vocês perdem a patente se vocês quiserem vir aqui. Será que o Lampião era inteligente? Ele era advogado, né? Então, ele andava sempre em divisas. Só que na parte alta do Nordeste, o exército já agia. O Lampião não estava aguentando mais bater de frente, até porque das suas armas, né? Vai bater de frente com o exército. Então o Lampião resolve vir para a parte baixa do Nordeste. Que ele dizia o seguinte, não sou escritor, não sou cantador de história, e nem tempo para isso eu tenho, mas Pernambuco e Bahia passo rápido, não me demoro. Alagoas eu durmo de olho aberto, Sergipe eu durmo de cuecas, ou seja, de cirolas naquela época. Porque aqui em Sergipe ele se sentia em casa. Aqui em Sergipe ele elegeu um governador. Como foi que ele fez isso? Como cabo eleitoral, viu? Chegava e quem votava contra, pessoal, e olha. Batia até o cabo dizer, voto no seu vereador. É quem que vai me votar? É quem? E assim ele conseguiu. O nome do governador seria Heronildo de Carvalho, que era quem ajudava Lampião, e na época da seca de 70, e ou então onde teve as guerras aqui no Brasil, era ele quem dava as munições e armamentos para Lampião. Ele ajudava. Aqui também tinha dois grandes latifundiários de terra, dois fazendeiros. Inclusive, um deles era o mais rico de Sergipe, e era coiteiro do Lampião. O Antônio de Carvalho, mais conhecido como Antônio Cacheiro, e também o Ercílio Dias, que hoje, eu acho que já saiu já, no STF tinha o Arias Dias, era sobrinho dele, viu? Do coiteiro do Lampião aqui. Então, o Ercílio Dias era quem trazia as mordomias para Lampião. Ele trazia o uísque escocês, Vicky Rost, o famoso cavalo branco, trazia também cordões de ouro quando o Lampião não precisava roubar, e trazia perfumes importados, naquela época muito raro. Lampião morava na roça, nas caatingas. Não vou dizer que ele era ruim de banho, né? Mas era cheiroso. Ele gostava de ostentar que o homem era cheiroso. Então, mas aqui em cima Lampião. tinha a fazenda do senhor Manuel Félix, que era coiteiro de Lampião, ajudava ele. Mas embaixo, aquela casinha de taipa pertencente aos coiteiros do Val de Cândido Rosa. Do outro lado do rio tinha Pedro de Cândido, que era coiteiro do Lampião e tinha naquela época um mercadinho, às custas do dinheiro do cangaço. Ou seja, naquela época o Lampião já fazia lavagem de dinheiro. Vocês reclamando hoje dos políticos, tá vendo? Então, pessoal, Lampião ele chega na parte baixa do Nordeste, pela região das Cachoeiras, no estado da Bahia. Chegando lá, ele vai até a fazenda Malhada da Caiçara, hoje, naquela época, na cidade de Angiquinhos, ou de Paulo Afonso, Bahia. Chegando lá, ele procura o sapateiro Zé de Neném e diz o seguinte: Zé, o José Miguel, né? Faça para mim alparcatas, sandálias, quadradas. Porque Lampião, da vez que ele tá andando aqui, aí, e a polícia chegava, quando pegava o rastro do homem, não sabia se ele tinha para lá ou para cá, era quadrado, não dizia para que lado ia. Então Lampião ganhava bastante tempo com isso. Ele pediu pro sapateiro fazer uma buchada para ele, uma comida. Quem vem servir essa buchada, uma morena, 1,5 m de altura, cabelo liso, olhos verdes. Maria Gomes de Oliveira, com 17 anos, Lampião se apaixonou por ela. Ela se apaixonou pelo homem. Lampião, 1,76 m de altura, magro, tornozelo quebrado de bala, mancava pro lado esquerdo, cego do olho direito. Vixe Maria. Cabelo batia no ombro, todo trabalhado na brilhantina, o gel fixo ou laque. Certo? Ela se apaixonou pelo homem. Lampião, vamos falar das coisas boas de Lampião. Cheiroso, um óculos de ouro, banhado a ouro, que veio da Alemanha. Anéis de ouro em todos os dedos, menos nesse. Eu preciso explicar um pouquinho. Olha lá, olha atrás, olha lá. Certo? E também cordões de ouro. Lampião era marqueteiro de si próprio. Ele quem mandava fazer as roupas dele, viu? Ele comprava os panos e mandava Maria Brito fazer. Então, a Maria Gomes de Oliveira, aos 17 anos, começou um namoro com o Lampião. A polícia começou a forçar ela a dizer onde é que Lampião estaria quando ele viesse para ver ela de novo. Então, a pedido de sua mãe, ela ia para o cangaço, em 1930.
Ela morreu aqui com 27 anos, Lampião com 40. Certo? Então eles chegam aqui no dia 23 de julho de 1938, um dia de sábado. No domingo, no dia 24, chegou o comboio do Zé Sereno e estavam aqui nesse local naquele dia. O bando de Lampião com 15 pessoas e o bando de Zé Sereno com mais 20, ou seja, 35 pessoas. O Curisco também passou aqui, com aproximadamente 35 cangaceiros, mas se recusou a ficar nesse lugar. Ele dizia, compadre, isso aqui é uma cova, isso chama morto, local que só tem uma entrada e uma saída. Então ele se recusa, vai até a cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, e vai até a fazenda emendada, onde ele tinha um coito, por lá fica. O Lampião está aqui nesse local. Sim, deixa eu apresentar Curisco a vocês. Curisco, o senhor Cleto da Silva Santos, ou também Vai lá, Curisco, o aí. senhor Cristino da Silva Cleto, que ele usou 2 nomes quando entrou pro exército. Ele usou 2 identidades. Enrolou aí, mais ou menos. Então, ele tinha 2 metros de altura, Ô, filho da pé. com o apelido de Diabo Loiro, uma cicatriz de facão que começava na testa e até próximo à boca, e uma briga de família, coisa de irmão. Ou seja, um rapaz muito tranquilo. Ele era tão sanguinário quanto o Lampião. O Lampião, quando ele queria matar alguém que estava com raiva, queria que ele sofresse, o Lampião nem ia, mandava Curisco. Porque tinha a certeza que o cara ia sofrer. O Curisco era ruim. Então o Curisco não fica aqui. Lampião vê seus mantimentos ficando pouco. Acabando, Lampião procura um cangaceiro, manda que Pedro vá buscar mantimentos para ele, comprar mantimentos na feira de Piranhas. Pedro chega lá e começa a dar bola. Pedro começa a comprar alimentos em grandes quantidades. Sacas de café, sacas de farinha, carne seca, rapadura e também o queijo. Lampião era Então bastante não fã de foi queijo coalho. caguetagem, viu? Nisso, o Joca Bernardes, que era coiteiro de Curisco e não de Lampião, e com o cunhado de Pedro. Eles eram casados com 2 irmãs. Ele, por inveja, o Joca Bernardes, vai até a delegacia, procura o sargento Aniceto Rodrigues, o corajoso, e diz o seguinte: olha, Pedro tá aí na feira, comprando mantimentos, só que em grandes quantidades. A família de Pedro é pequena, eu conheço. Isso é para cangaceiro. Aperte Pedro que ele sabe onde é o coito de Lampião. O sargento vai lá, vê aquela situação, vai até o telégrafo Valdemar Damasceno na época e manda um WhatsApp. Brincadeira, era na Folha. Manda um recado para a cidade de Pedras, hoje Delmiro Gouveia. Em código, porque Lampião passou 20 anos de cangaço, não foi à toa. Ele, através de coiteiros, ele roubava as informações que a polícia trocava. Com isso, ele ganhava muito tempo, né? Ele mandou o bilhete, o WhatsApp, da seguinte forma: Tenente João Bezerra da Silva, tudo certo, boi no pasto, vem urgente. Tudo certo, era cangaceiro por perto, boi no pasto, Lampião. Lá, a tropa do Tenente João Bezerra se designa Piranhas, mas o sargento Aniceto, ainda não satisfeito, ele vai até a rua e conta um fuxico na feira. Sabendo que lá tem muitos coiteiros, e chegaria aos ouvidos de Lampião, ele chegaria e diz o seguinte: olha, pessoal, eu quero aqui 2 feirantes, quero um caminhão, quero botar meus homens em cima e vou até a cidade do Canapi, Alagoas, fica a 100 km de Piranhas, e lá eu quero matar o Lampião lá. Vou acabar com a raça dele lá. Pega o caminhão, bota os policiais e sobe. Pedro chega aqui, entrega os mantimentos a Pedro e diz: a Lampião, e diz: pode ficar tranquilo, pode beber e jogar à vontade. E os bestas foram procurar o senhor lá em Canapi. Lampião retirou os sentinelas de prontidão e liberou para beber e jogar à vontade. Ou seja, estavam todos bêbados aqui. Tem relatos que ao chegar próximo aqui, dava para ouvir o ronco dos cangaceiros. Isso aqui era mais arenoso. Naquela época eles botaram suas toldas aqui, não era tendas. Toldas é um lençol puxado, tendas é fechado. A tolda de Maria Bonita de Lampião ficava aqui, onde tem essa mocinha aqui, onde tem essa árvore, a catingueira. Essa gruta aqui, ela era mais baixa. Uma pessoa de 1,5 m ficava em pé aqui tranquilamente naquela época. Já tem 86 anos, a terra automaticamente foi fechando. Esse riacho é um riacho seco, períneo, só que ele sai com água, nas famosas chuvas intensas e trovoadas. E tem época que a gente faz essa trilha aqui, eu aqui em cima e a água passando. Certo? Então, as 2 tropas se encontram na fazenda Riacho Seco, na divisa de Piranhas com Olho d'Água Casado. Lá eles vêm a pé, vêm até a delegacia. E lá, quando mais à tardinha, eles procuram Pedro Bengo e pedem sua canoa. Só que Pedro só tinha uma, então ele teve que arrumar mais 2. Desceu 3 canoas com 48 oficiais da polícia. Isso hoje descrito no rol da Polícia Militar Alagoana. Até hoje tem isso. Depois que o Martelo Lampião apareceu 500, mas aqui só tinha 48. Retornou 47, que o Pedro ficou. Então, pessoal, eles descem, Magia do Rio. Quando chegam aqui, por volta das 10 horas na Fazenda Remanso, é que começa. Lá eles mandam buscar Pedro. Elias Marques e Pedro vai buscar, e Bida vai buscar Pedro. Quando chega lá, Pedro estava na pichilinga ainda, que é assim que os mais velhos dizem. O filho dele tinha acabado de nascer. Ele, para não sair, deixar a esposa só eram os 2, ele se recusa. Vão até a Fazenda Remanso, passa a notícia para ele e o tenente ordena que vai buscar Pedro. Pedro foi trazido, naquela época, à moda da polícia, amarrado de cabeça para baixo. Quando Pedro chegou lá,
ele foi torturado, ameaçado, e a tortura era tanto mental quanto física. Além de baterem nele, cortarem ele com a faca, dizia o seguinte: se você não disser onde é o coito do Lampião, a gente vai matar você e sua família completa. Ele disse: tá bom, eu não sei exatamente onde o Lampião está, porque quem conversa mais com ele é meu irmão mais novo, o Durval de Cândido Rosa. O Durval. Então eles vêm, o Durval morava no final desse riacho, junto com sua mãe, dona Guilhermina. Eles pegam ele, sobem com as canoas, atracam no restaurante Angicos, onde hoje está, e de lá eles fazem essa rota. Chega aqui às 4 da manhã, mas só ataca às 5. O massacre começou das 5 às 5h15. Foram 15 minutos de tiro. O tenente João Bezerra está aqui em cima, localizado. Aqui embaixo, Honoratinho, Abidão e Ponta de Godói. Aqui em cima, o restante da tropa do aspirante Francisco de Melo. Essa área eu preciso falar? Não. O cara ainda tá correndo até hoje. Então, pessoal, naquela época, quem tinha que dar ordem era o tenente. Só que o tenente era amigo do Lampião. Então ele chegou aqui, a ideia dele seria chegar aqui, atirar para cima e o Lampião correr. Só que Lampião, um religioso, ele lia a Bíblia do Antigo Testamento, a Beata Catarina, Santa Luzia, São Cipriano. Então ele localizado nesse lugar, o Lampião vai até ali e tinha suas crenças, né? Corpo aberto, corpo fechado, ninguém acertava ele. Ele faz suas orações, que ele tinha o hábito de orar, de manhã, meio-dia e à noite. Quando ele está orando ali, se levanta, vem até aqui e procura o cangaceiro amoroso. E pede para ele buscar água ali no poço. Tomando lá, onde fica aquela árvore seca ali, ali antigamente tinha um poço. Ele queria passar um café. Amoroso vai até lá, quando o Amoroso vai se abaixando com seus cantistas para pegar água, o sargento, o policial Abidon, ele não conseguiu segurar, ficou aflito e atirou no homem. Daí se iniciou-se o tiroteio, aqueles tiros, o massacre que matou o Lampião. O Lampião leva um tiro no peito, mais ou menos na caixa dos peitos, na famosa, cai aqui onde essas águas. Maria Bonita ficava na sua tolda ali, um monte de tiros, ela levou um tiro na virilha e outro no braço. Ela corre, chega aqui, ela é surpreendida pelo Ponta de Godói, que pega ela pelo cabelo. Isso quem falou foi ele, viu? Ele veio aqui 2 vezes da entrevista. Pegou ela pelos cabelos, arrastou, encostou ela onde a senhora tá aí, nessa pedra. E deu 2 facãozadas na cabeça dela. Na época, o seu facão da marca Jacaré. E entrevistado, o turismólogo perguntou a ele, disse: e aí, Panta, qual foi a sensação? Ele disse: ela não quero a primeira facãozada não, só na segunda. E a sensação? Ele: foi a mesma coisa que cortar a cabeça no bode. Ele nem ao menos sabia que estava cortando a cabeça de Maria Bonita. Porque metade dos policiais chegaram aqui, não sabia nem que era Maria Bonita nem Lampião. O Ponta de Godói vai aqui dar um tiro na cabeça do Lampião. E grita: matei um cangaceiro, venham ver. Aqui estava cheio de neblina. Quando o pessoal chega lá, Elias Marques, que conhecia, chega e diz: parabéns, você só matou simplesmente o rei do cangaço. Aquilo não era para ter acontecido aqui naquele dia. Curisco. Aí o que acontece? Tinham que retornar com os corpos, porque naquela época tinha que ter a comprovação que mataram o rei do cangaço. E tinha também uma recompensa por Getúlio Vargas. 50 mil contos de réis. Hoje, simplesmente, R$1,5 milhão. Muito dinheiro naquela época, imagine hoje. Então, eles tinham que retornar com os corpos. Só que essa trilha fizeram, se hoje é difícil, imagina antes. É aí que eles têm a brilhante ideia. Já cortaram a cabeça de Maria Bonita, então corta as cabeças dos demais, levam para Piranhas. Lá ficou exposto de meio-dia até a tardinha, para que todo mundo visse, na escadaria do Palácio Imperial Dom Pedro II, hoje onde fica a Prefeitura do Centro Histórico, aquele salão azul. De lá, elas foram levadas de cidade em cidades, em exposição, no famoso funeral macabro, até chegar à cidade de Maceió. Lá ficou na Santa Casa de Misericórdia e depois foi mandada para o Instituto Nina Rodrigues Albuquerque, em Salvador, Bahia. E lá ficou em exposição de 30 a 31 anos, para quem quisesse ver. No ano de 1969 é que foi enterrado as cabeças, certo? No cemitério Quinta dos Lázaros. Curisco, ao ficar sabendo da morte do capitão aqui, ele vai até Piranhas, procura seu coiteiro Joca Bernardes e diz: quero esfolar quem entregou o capitão, me diga quem foi. Joca com medo. Quando o Curisco dizia que queria esfolar, ele queria dizer que ia cortar um joelho, um braço, uma perna, um pescoço. Então ele com medo diz: rapaz, não sei não, e não foi eu não. Mas o Domingos Ventura, que é o dono da fazenda Patos, antes de Lampião passar pra cá, ele passou lá, então deve ter sido ele. Curisco vai até lá e com 6 pessoas inocentes, ele faz a mesma coisa que fizeram aqui. Corta as cabeças, enterra os corpos no quintal da casa, da fazenda Patos, e manda as cabeças como prêmio pro tenente João Bezerra e pro prefeito da época, Chiquinho Rodrigues. Junto com as cabeças, um bilhete: parabéns, mataram o Lampião, agora faça uma buchada com essas cabeças. Começa a perseguição a Curisco. Mataram o Lampião, não mata Curisco. Nisso, o Getúlio Vargas ele lança mais um projeto de lei, a anistia de Vargas. Todo cangaceiro que continuasse o cangaço, se entregasse nas delegacias, passaria apenas 6 anos preso e depois ressocializado à sociedade. Mas o bando de Curisco não se entrega. É aí que
o Corisco tinha um inimigo mortal de bando, conhecido como Tenente José Rufino, um tenente baiano, o homem que mais matou cangaceiro na época do cangaço. Matou em torno de 150. Os dois eram inimigo mortal. E o encontro deles dois em 1939, o Zé Rufino quebrou os dois braços de Corisco na bala, impedindo ele de continuar o cangaço. Na anistia de Vargas se entregou-se vários bandos, o bando de Ângelo Roque, de Labareda. O de Corisco foi continuando, aí Corisco não conseguiu continuar o cangaço, ele passa a patente para Dadá, Dona Sérgia Ribeiro, que foi a única mulher do cangaço que pegou em armas para tirar. Do restante, nem ao menos Maria Bonita. Lampião não aceitava. Quando o Dadá assume o bando, o restante dos cangaceiros se entregam nas delegacias, porque naquela época não aceitavam receber ordens de mulheres. Só restou o Dadá e Corisco. No dia 25 de maio de 1940, eles foram emboscados novamente na Fazenda Pacheco, na cidade de Barra do Mendes, Bahia, e aí matam Corisco e acaba a história do cangaço. Certo? A Dadá, ela leva um tiro na perna. Através desse tiro, ela teve a perna dela amputada anos mais tarde. Foi presa, foi solta em 1946, deu várias entrevistas e morreu no ano de 1994, em Salvador, Bahia, na Rua dos Perdões, 40A. Pessoal, obrigado. Se tiver alguma pergunta, vocês me fazem no caminho, tá bom? Beleza. Senão vocês não vão curtir nada. Opa! Expedita nasceu no dia 17 de janeiro de 1932. Lampião não criava seus filhos ou cangaceiros no bando, porque Lampião dizia que o choro do recém-nascido era mais alto que o chocalho de faca. Dava para ouvir de longe. Vamos aqui dar uma olhada. Não terminou a palestra, vamos chamar assim, né? No local contém as marcas de tiro da emboscada de Lampião. E depois, nos 8 anos, ela foi criada pelo irmão do Lampião, o único que não quis entrar pro cangaço. Não dá pra ver, ler a placa. Aqui vem dizendo que tem marca de tiro no bando de Lampião. Aí essa placa. Onde é que tem as marcas de tiro? Tem alguma pra gente ver? Próximo demais. Pessoal, antes de vocês seguirem e quiserem ver aqui as marquinhas de tiro ainda daquela época, Onde é? É aqui em cima, é? embaixo, em cima, a primeira aqui, ó. Deixa eu marcar com a água aqui, fica mais fácil. Marca de tiro, essa parte. Pronto, a primeira aí. A primeira. A segunda aqui, ó. Aonde? Aqui. Ali em cima. E como foi comprovado que as metralhadoras ficaram aqui em cima? Não sei. Porque só naquela pedra ali tem mais de, marca tem mais de 20 marcas de tiro. Aqui? Descendo, né? Aqui vem uns caras, uns balísticas, 2 de Aracaju, 2 de Maceió. Ele não tem que fazer passar 2 dias aqui. Aqui também é a marca de tiro, é o lado do meu dedo. Só nessa área aqui. Certo? Vamos lá, pessoal, que agora Vamos é só embora. show. Água fresca. Vou no banheiro. e sombra. Vai no banheiro? Tá, não. Cuidado não, viu? A metralhadora lá atrás. Olha aqui, ó, um perigoso, ai, ai. Um valente. Vamos ver. Vou descer mais não, vou aqui por cima logo. Vamos encerrando o vídeo. Vídeo de quase 1 hora, não sei como o telefone tá aguentando gravar 1 hora. Que grande. Aí, aí. Rapaz, aí não vai ter que... E aí, esse Gilson, status, gostou? não. Não, não é status não, vou botar no canal do YouTube. Excelente, excelente. Conhecer as histórias, né? Tem que saber. Madame Luciana, meu Deus, o dedo tá horrível. Vamos devagarzinho, meu amor. Doeu por causa disso. Vamos acabando por aqui, né? Eu espero que quem assistir esse vídeo goste. Não leve em conta as besteiras que eu falei no meio do caminho, porque foi um vídeo recreativo. Mas quem tem a curiosidade de saber um pouco. Olha lá. Podem levar pedras acima de 80 quilos, contigo e cansação. Escutaram? Quem tiver querendo levar uma lembrança, pedras acima de 80 quilos. O guia, ele é maravilhoso. Vou nordestino. Quiser ver em loco, é só dar uma chegadinha. Valeu, estamos voltando. Mas é desnecessário filmar a volta. Um abraço.